para que nenhuma notificação que venha acontecer aí tire a sua atenção agora da santa palavra de Deus que será exposta. João capítulo 6, do verso 1 a 15, leiamos atentamente a palavra do Senhor, registrada pela pena do apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, que assim diz: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é, verdadeiramente, o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Essa é a santa palavra do nosso Deus. Oremos mais uma vez. Pai amado, Deus bendito, graças te damos, Senhor, pelas sagradas escrituras diante das quais nós estamos. Elas que foram inspiradas pelo Espírito Santo, que são inspiradas, inerrantes, infalíveis, por meio das quais podemos conhecer a Ti e tudo aquilo que precisamos para a nossa salvação. Te agradecemos, ó Pai, porque elas nos revelam a pessoa de Cristo e a sua obra redentora. Suplicamos agora, ó Pai, que o mesmo Espírito que inspirou os textos sagrados ilumine as nossas mentes, abra o nosso entendimento para compreender tudo o que está escrito, para que possamos aplicar essas verdades à nossa vida, para que o nosso espírito seja fortalecido, revigorado e cresçamos a cada dia no caráter de Cristo. Oramos assim, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Redentor. Amém. Crianças, desenho para vocês, prestem bastante atenção. Vou pedir para que vocês façam 2 desenhos. Se tiverem 2 papéis, pode ser um desenho em cada papel. Se tiver só um papel, pode traçar uma risca ao meio e fazerem 2 desenhos. No primeiro, eu vou pedir para que vocês desenhem, ou alguém da casa de vocês, pode ser a mamãe, o papai, a vovó, ou até um chefe de cozinha, fazendo aquela comida que vocês mais gostam, aquele prato predileto de vocês. Desenhem, num primeiro desenho isso, ou o papai, ou a mamãe, ou um chefe de cozinha, ou a vovó, fazendo aquela comida que vocês mais gostam. E no segundo desenho, vocês vão desenhar essa comida, esse prato predileto de vocês agora, multiplicado em várias vezes. Pode ser uma batata frita, um bife acebolado, uma pizza, um cachorro quente, uma macarronada, o que for agora, essa comida se multiplicou, se tornou enorme, abundante. E depois do culto me tragam que eu quero ver os desenhos de vocês para poder ativar o meu apetite e poder jantar depois do culto.
Agora para os adultos, os jovens, algum de vocês, não precisam me responder obviamente, mas algum de vocês já assistiu ou assiste o programa de TV MasterChef? Aquele reality show dos muitos cozinheiros que vão lá diante daqueles 3 jurados fazer aquela disputa de quem produz a comida mais saborosa. Eu no passado não dava muita bola para esse programa, mas depois que eu me casei, por influência da Priscila, comecei a assistir bastante o MasterChef. E é interessante ver os desafios aos quais esses candidatos, os participantes desse reality show, são submetidos. Eles têm ali um tempo determinado, 1 hora ou 1h30 normalmente, e dentro desse tempo, eles precisam comprar os ingredientes, eles vão àquele mercadinho, compram todos os ingredientes que eles precisarão usar para fazer a comida deles, fazem todo o preparo da comida, e tem que ser feito tudo com muito cuidado, com muito detalhe ali, porque os jurados ali são extremamente exigentes ao avaliar os pratos que eles provam, e eles precisam produzir um prato muito saboroso e que agrade o paladar daqueles jurados. Não é uma missão fácil. Produzir uma comida muito bem feita, de excelência, bastante detalhada nas suas composições, nos seus temperos, com gestão do tempo, porque eles não têm todo o tempo do mundo, não podem demorar muito para fazer a comida. E, diante da pressão a que são submetidos, precisam também controlar suas emoções, controlar o emocional deles naquele processo. Não é fácil. Será que algum participante do MasterChef, das temporadas que nós já assistimos, conseguiria em 1 hora ou 1h30 produzir comida para 5.000 homens, além das mulheres e crianças? Como será que eles se sairiam se estivessem nessa ocasião, nesse momento relatado aqui no capítulo 6 do Evangelho de João? Será que eles se sairiam bem? Conseguiriam produzir uma comida saborosa, bem feita e em quantidade suficiente para alimentar toda aquela multidão? O milagre da multiplicação dos pães e peixes é relatado por todos os evangelhos, não só pelo Evangelho de João. Ele também está registrado lá em Mateus 14, do verso 13 a 21, Marcos 6, do verso 30 ao 44, e Lucas 9, do verso 10 a 17. Tamanha a importância desse milagre, um milagre que aponta o grande significado messiânico que esse sinal realizado por Jesus possui. Certamente você já ouviu muitos sermões, muitas pregações baseadas nesse milagre, nesse sinal de Jesus. Talvez já tenha lido comentários bíblicos a respeito dele. E talvez você já tenha ouvido, como eu já ouvi, muitas interpretações criativas e errôneas a respeito desse sinal. Alguém poderia abrir nesse texto bíblico e tirar lições aqui conforme o seu bel prazer, conforme qualquer tipo de interpretação que poderia se dar a esse milagre. Um teólogo da libertação, lendo essa passagem e expondo ela, diria mais ou menos o seguinte: o milagre da multiplicação é o milagre da partilha do pão. Jesus nos ensinou nesse milagre que nós devemos mirar no exemplo desse rapazinho que compartilhou os pães e peixes. Foi um exemplo de altruísmo. O que aconteceu aqui, na verdade, é que as pessoas da multidão tinham escondido seus alimentos. Elas tinham ido se encontrar com Jesus, mas estavam com seus alimentos escondidos, porque eram pessoas egoístas e não queriam partilhar o pão com ninguém. Mas quando esse rapaz trouxe a sua própria comida a Jesus, as demais pessoas se libertaram do seu egoísmo, partilharam o pão e assim todos puderam comer e se fartar. Então o grande ensinamento desse milagre é que nós devemos partilhar o nosso pão, o nosso peixe, repartir a nossa comida para que todos possam se alimentar. No extremo oposto desse espectro, um teólogo da prosperidade ou da confissão positiva
assim diria a respeito dessa passagem: esse milagre mostra que, se você tiver fé em Jesus, os seus recursos se multiplicarão, a sua renda vai aumentar, os seus celeiros se encherão, e onde você pisar a planta dos seus pés será próspero. Porque assim como Jesus teve poder para multiplicar aqueles pães e peixes, Ele pode multiplicar as suas riquezas, as suas propriedades, os seus bens. Ele tem poder para isso. Você nunca mais será pobre. Basta você crer em Jesus, tomar posse das promessas dEle e você prosperará. Eu citei aqui, queridos, 2 exemplos de interpretações materialistas desse milagre e marcadas por algum viés político-ideológico, seja mais à esquerda, seja mais à direita. Nós também poderíamos mencionar outras leituras equivocadas, outras interpretações errôneas desse texto. Normalmente essas interpretações focam nos personagens secundários do relato, ou no milagre em si mesmo, no próprio sinal ali da multiplicação, mas se esquecem do personagem central, que é o próprio Cristo, e o que é representado por aquele sinal que Ele acabou de fazer. Nós precisamos nos lembrar, queridos, que os milagres realizados por Jesus, os sinais e maravilhas que Ele fez e que estão relatados nos evangelhos, não são um fim em si mesmos, mas eles apontam para a pessoa e a obra de Cristo Jesus, demonstrando que Ele é o Messias prometido, que Ele é aquele Redentor que havia sido anunciado e prometido desde a antiguidade pelos profetas, e que agora havia se manifestado de forma visível. Nós temos estudado o Evangelho de João, e nos últimos domingos, especialmente na exposição do capítulo 5, nós vimos que Jesus Cristo é o centro das Escrituras. As Escrituras dão testemunho dele, e portanto todos os relatos, todos os registros, inclusive os milagres, os sinais e maravilhas, nos apontam para ele mesmo e para a sua obra messiânica, para a sua obra redentora. João vai afirmar, lá no final do seu evangelho, no capítulo 20, que há muitos sinais que Jesus realizou e que não foram registrados no seu livro. Mas esses sinais relatados no evangelho de João foram registrados para crermos que Jesus é o Filho de Deus e, crendo nele, tenhamos vida em seu nome. É com essa lente, é com essa ótica que nós precisamos enxergar os milagres realizados por Jesus. Jesus multiplica os pães e peixes e no dia seguinte pregará aquela multidão afirmando que Ele é o pão da vida. Veremos isso nos próximos domingos. Quando Ele quer mostrar que Ele é a luz do mundo, aquele que cura a nossa cegueira espiritual, Ele cura um cego de nascença, como veremos lá no capítulo 9 de João. Quando Ele quer mostrar que Ele é a ressurreição e a vida, e que Ele tem poder sobre a morte, e que é Ele que nos dá a vida eterna, Jesus irá ressuscitar Lázaro, como veremos também futuramente no capítulo 11 de João. É sob essa ótica que nós devemos refletir sobre os milagres realizados por Jesus. E partindo dessa premissa, de que Jesus é o pão da vida, de que Ele realizou esse milagre com o propósito de mostrar à multidão que Ele é o pão que desceu do céu, nós queremos meditar a respeito desse sinal em 3 aspectos. Em primeiro lugar, Jesus veio instituir uma nova Páscoa. Em segundo lugar, Jesus não é limitado pela escassez de recursos. E em terceiro lugar, Jesus sacia a nossa fome espiritual. Nós veremos esses 3 pontos ao longo do texto, dos versos 1 a 15 do capítulo 6 de João. Então, primeiramente, queridos, Jesus veio instituir uma nova Páscoa. Há um detalhe no relato de João, no verso 4,
que não é registrado pelos outros evangelistas a respeito desse milagre. Ele foi realizado em época próxima à Páscoa. Israel estava ali às vésperas da festividade da Páscoa. E não é por acaso que João menciona esse marco temporal. Não é um detalhe sem importância. O sinal de Jesus tem relação com essa festa. Vamos nos lembrar de que a Páscoa foi instituída no Antigo Testamento, está registrada lá em Êxodo capítulo 12, naquela noite da última praga sobre o Egito, na noite que antecedeu a saída dos hebreus do Egito. Moisés, inspirado por Deus, institui e prescreve a Israel essa festa. Um cordeiro deveria ser morto pelas famílias dos hebreus. Eles comeriam a sua carne com pães sem fermento, pães ázimos e ervas amargas. O sangue do cordeiro deveria ser aspergido nas ombreiras e na verga da porta. Esse era o sinal para que as famílias dos hebreus, para que as famílias do povo de Deus não fossem atingidas pela última praga, a praga da morte dos primogênitos, que estava para se abater sobre todo o Egito. Os israelitas deveriam celebrar essa festa como um memorial daquela redenção que eles tiveram por intermédio de Moisés, um memorial da libertação da escravidão no Egito. A Páscoa judaica também apontava para o futuro, para a obra redentora que seria realizada pelo Messias, por um novo Moisés que viria à frente para dar a libertação definitiva ao povo de Deus. O fato de Jesus ter realizado esse sinal às vésperas da Páscoa, como vemos no verso 4, mostra que esse milagre tem um sentido nitidamente eucarístico. Jesus toma o pão, dá graças e o distribui à multidão. Isso te lembra alguma coisa? Você já viu isso em algum lugar? Aqui na igreja você já viu algum momento em que o pão é partido, em que se rende graças e o pão é distribuído à igreja? O milagre aponta para essa realidade. Cristo, o novo Moisés, viria para nos libertar da escravidão do pecado e do diabo. E essa libertação, que no passado foi prefigurada pela Páscoa, por essa festa que eles celebraram com aqueles cordeiros que foram mortos, essa libertação agora ocorreria mediante o sacrifício do próprio Cristo. Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, entregou-se a si mesmo como oferta de expiação pelos nossos pecados. Ele se entregou por nós e sofreu na sua própria carne a maldição e a punição pelo nosso pecado. Paulo afirma em 1 Coríntios 5, verso 7, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado. Assim como aqueles pães foram partidos por Jesus e entregues à multidão, o seu corpo seria partido e dilacerado para a nossa redenção. O seu sangue vertido naquela cruz nos purifica de todo o pecado e nos livra da ira vindoura. Essa, queridos, é a segunda Páscoa. Essa é a Páscoa que Cristo veio instituir e que é apresentada a Israel naquele momento, ainda de uma maneira misteriosa, ainda como uma sombra, nesse milagre da multiplicação dos pães. E essa graça misteriosa, que é representada pela Páscoa e pela ceia do Senhor, nos é comunicada de maneira palpável nesse sacramento que nós celebramos, o sacramento da ceia do Senhor, o participar do pão e do cálice. Quando comemos do pão e bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, como escreveu o apóstolo Paulo. Nessa Páscoa que estava para ser celebrada, Cristo ainda não instituiu o sacramento da ceia do Senhor. Ele veio a fazê-lo numa Páscoa posterior a essa, aquela última Páscoa que Jesus celebrou
com seus discípulos. Mas nós temos aqui já um lampejo, um ensaio, uma prévia dessa segunda Páscoa, que seria o sacrifício do próprio Jesus, a morte do Cordeiro, e que hoje nós celebramos e que nós relembramos todas as vezes em que participamos da ceia do Senhor. E sabendo que Cristo veio para instituir uma nova Páscoa, que aqueles cordeiros que foram sacrificados, cujos sangues foram aspergidos sobre as ombreiras e vergas das portas, na antiguidade lá no Egito, sabendo que aquilo representava o sacrifício que o próprio Cristo faria por nós, para a nossa redenção, trago aqui algumas aplicações para nós. Quando você participa da ceia do Senhor, como está o seu espírito? Com que espírito, com que disposição você participa da ceia? Você tem consciência de que não se trata de um mero rito, mas de um meio de graça, através do qual, pela fé, você participa do corpo e do sangue de Cristo? Que você deve participar desse sacramento com reverência, com coração contrito e com arrependimento dos seus pecados, o participar dignamente da mesa do Senhor, como nós sempre ouvimos quando a ceia é celebrada aqui. Como vem o seu coração quando você participa da ceia? Ou você participa de qualquer jeito, você não tem a consciência da seriedade desse momento, você participa como se fosse um mero teatro, um mero ritual, sem se atentar para a graça invisível que é representada por esse sinal visível, sem discernir o corpo do Senhor. Se você estiver celebrando a ceia desse modo, muito cuidado, porque o apóstolo Paulo disse que quem come e bebe do corpo e do sangue de Cristo, sem discernir, come e bebe juízo para si. Então, quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor, para participar do pão e do cálice, que representam o corpo e o sangue de Cristo, nós estamos sim participando do corpo e do sangue dele, unidos a ele. Estamos expressando a nossa união com Cristo e celebrando uma segunda Páscoa. E o velho fermento precisa ser tirado dos nossos corações. Então vemos aqui, nesse primeiro momento, que Cristo institui essa Páscoa, uma Páscoa perfeita, uma Páscoa infinitamente superior àquela antiga, que era celebrada pelos israelitas na antiga aliança. Agora veremos, queridos, em segundo lugar, que Jesus não é limitado pela nossa escassez de recursos. Nós veremos isso dos versos 5 a 10. Peço você que volte novamente os seus olhos para esses versículos, vou ler novamente. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão? Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Vemos aqui, queridos, que a multidão era de aproximadamente 5.000 homens. Mateus, no seu relato a respeito do milagre da multiplicação, afirma que esse número não leva em conta as mulheres e as crianças. Portanto, havia muito mais do que 5.000 pessoas ali naquele momento. Era muita gente. E os recursos eram escassos. Havia somente 5 pães e 2 peixes. Filipe disse que 200 denários de pão não seriam suficientes para alimentar toda essa multidão. Essa cifra que ele menciona, 200 denários,
equivalia naquela época a 8 meses de salário, já que um denário, naquela época, representava um dia de trabalho. Nós vemos aqui então que os recursos econômicos eram escassos e que a comida da qual aquele jovem dispunha dificilmente alimentaria tanta gente. Será que o iFood conseguiria levar comida para todas essas pessoas ali naquele momento? Quantos restaurantes seriam necessários? E quanto tempo levaria até a comida chegar a todos? De quantos entregadores eles precisariam para levar toda essa comida a 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças? Ao realizar esse milagre, Jesus recapitula alguns sinais semelhantes que haviam sido realizados no Antigo Testamento e que estão registrados nas Sagradas Escrituras. Esse milagre da multiplicação remonta e relembra a provisão divina sobre o povo de Israel no deserto, mandando ali todos os dias para o povo de Israel, na sua caminhada, o maná, para que eles pudessem se fortalecer, ser sustentados fisicamente e caminhar naquela peregrinação. E esse milagre do envio do maná, a provisão física de Deus para o povo de Israel, se encontram registrados tanto em Êxodo capítulo 16, como também em Números capítulo 11. No texto bíblico da nossa leitura alternada, segundo Reis 4, do verso 38 ao 44, vimos Eliseu, profeta de Deus, multiplicando 20 pães de cevada e espigas verdes para alimentar 100 homens. E no verso 38, o primeiro verso lido, afirma que era um período de fome na terra. O servo de Eliseu, inclusive, lá, como nós lemos em 2 Reis, fez um questionamento semelhante a Elias, semelhante ao que Filipe havia feito para Jesus. Como eu hei de pôr isto diante de 100 homens? 20 pães de cevada vão alimentar toda essa multidão? E nós vemos aqui no relato de João, Filipe e André, irmão de Simão Pedro, fazendo o mesmo questionamento a Jesus. Olha, os recursos são insuficientes, a gente não tem o que fazer aqui, não vamos conseguir alimentar essa multidão. Jesus recapitula, ele repete e realiza milagres semelhantes a esses que foram feitos no Antigo Testamento, e em todos esses milagres nós vemos a provisão divina sobre o seu povo, suprindo as suas necessidades. Nós vemos aqui, queridos, que Jesus não é limitado pela escassez de recursos humanos, nem de recursos econômicos. E sabem por quê? Porque Ele é o próprio Deus. Jesus Cristo é Deus, verdadeiramente Deus. Ele é o Criador do universo. Ele é o Verbo que estava com o Pai desde a eternidade passada, como João relata na introdução do seu Evangelho, nos primeiros versos. Cristo é o Criador dos pães e dos peixes. Por isso, se Ele criou os pães, se Ele criou o trigo, a cevada, se Ele criou os peixes, se Ele criou todos os alimentos, a partir do nada, não seria impossível para Ele multiplicar aquilo que era pouco. O autor de Hebreus afirma que o universo foi criado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis vieram a existir a partir das coisas invisíveis. Hebreus 11, verso 3. E a palavra de Deus é o próprio Cristo. Ele é o Logos, Ele é o Verbo encarnado. Jesus é a própria palavra de Deus encarnada. E foi por meio dele, estando com o Pai, que todo o universo, que toda a matéria foi criada, que todas as coisas vieram a existir. Por isso, nada seria impossível para Jesus. Não seria impossível para Ele multiplicar esses pães, esses peixes, alimentar aquela multidão,
porque Ele, sendo verdadeiramente Deus, sendo todo-poderoso, sendo Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Criador de todas as coisas, Ele tem poder para suprir as nossas necessidades. Ele tem poder para nos alimentar e nos sustentar em todos os momentos, ainda que as circunstâncias humanas, ainda que os momentos pelos quais passemos sejam difíceis, ainda que em momentos de fome na terra, em momentos de escassez, mesmo em meio a um deserto, a uma terra onde é quase impossível encontrar alimento, em todos esses momentos, Deus está conosco, o Filho de Deus está conosco, e Ele supre as nossas necessidades, não importa a escassez de recursos. Sabendo, querido irmão, querida irmã, que Jesus é todo-poderoso e que Ele não é impedido pela escassez de recursos humanos, o seu coração descansa nessa verdade quando as circunstâncias são adversas? Como você reage quando vem um diagnóstico de alguma enfermidade grave, alguma enfermidade complicada na sua família? Como você reage quando o desemprego ou o aperto financeiro batem à porta da sua casa? Quando as coisas não acontecem como você havia planejado? Você reage com ansiedade ou desespero? Ira ou amargura diante das circunstâncias difíceis, diante daquilo que não saiu como você queria ou como você esperava? Você fica abalado diante das notícias de crises econômicas, tarifaços, inflação de alimentos? Ou você permanece confiante no Senhor, sabendo que Ele está no controle de tudo e que Ele é o nosso provedor? Você permanece com essa confiança, com o seu coração tranquilo? Nós acabamos de cantar, queridos, que o nosso Deus é soberano, é poderoso e que Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos, daquilo que nós cremos ou vemos. E isso que nós cantamos, e essa verdade que nós vemos nesse milagre, de que Jesus é todo-poderoso, e Ele não é limitado por qualquer escassez de recursos, por qualquer crise econômica, por qualquer carestia, essa verdade precisa estar enraizada no nosso coração, e precisamos nos lembrar dela, quando esses momentos difíceis se aproximarem de nós, das nossas famílias, e assim descansarmos no Senhor Jesus, sabendo que Ele também é o nosso bom pastor, e que por isso nada nos faltará. Ele está no controle de todas as coisas, e Ele tem todo o poder. Em terceiro e último lugar, veremos agora que Jesus sacia a nossa fome espiritual. E essa verdade nos é exposta nos versos de 11 a 15. Dizem esses versos que Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, o quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Toda aquela multidão foi alimentada, e ainda sobraram 12 cestos. Quando a multidão viu esse sinal, ela exclamou então: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aquela multidão vê ali e reconhece que Jesus é o Messias. Provavelmente eles tinham em mente uma promessa muito antiga feita pelo Senhor, por intermédio de Moisés, de que Yahvé
suscitaria no meio deles um profeta e que a ele ouviriam. Essa promessa está lá em Deuteronômio 18, verso 15. Moisés afirma que Deus suscitaria no meio dos israelitas um profeta semelhante a ele, semelhante a Moisés, e que a esse profeta o povo de Israel o ouviria. Essa multidão também deve ter se lembrado do Senhor enviando o maná aos seus pais no deserto, ou daquela multiplicação dos pães feita por Eliseu, que está registrada lá em 2 Reis, capítulo 4. A multidão entende aqui que ela está diante do ungido do Senhor, de alguém que foi enviado pelo próprio Deus. E no dia seguinte a esse milagre, e nós veremos isso com mais detalhe em sermões dos próximos domingos, a multidão vai procurar novamente a Jesus, e então ele afirmará que ele é o pão da vida, que ele é o pão que desceu do céu, e que é necessário comer da sua carne e beber do seu sangue para ter a vida eterna. Ele dirá que devemos trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará. Isso está no verso 27 do capítulo 6. O milagre de Jesus aponta para uma realidade muito maior. Ele nos mostra que é Jesus quem sacia a nossa fome espiritual. Ele veio para tirar de nós essa fome e nos dar a eternidade, a vida eterna. Tanto a fome física como a fome espiritual são consequências da queda. Quando os nossos primeiros pais pecaram no Éden, o Senhor amaldiçoou a terra. Deus disse a Adão: maldita é a terra por tua causa, por causa da tua desobediência. E o Senhor disse ali naquelas maldições que o homem trabalharia em fadiga para obter o sustento, o trabalho se tornaria algo difícil, cansativo, enfadonho, e que a terra também produziria espinhos e ervas daninhas, e que o homem retornaria ao pó. A mortalidade entrou no mundo. A fome física, a terra amaldiçoada, os espinhos e as ervas daninhas, a nossa dificuldade no trabalho, todas as maldições, as mazelas que nós vemos neste mundo e a fome física são consequências da queda. Mas não só a fome física, a fome espiritual também. Nós vemos ali no relato de Gênesis que Adão e Eva, por causa da sua desobediência, foram expulsos do jardim para que não tivessem acesso à árvore da vida. Então agora eles não poderiam se alimentar da árvore da vida. Eles passariam a experimentar, por causa do pecado, uma fome espiritual. E o mundo caído, o mundo perdido até hoje, tenta satisfazer essa fome espiritual com os ídolos desse mundo. Tentam preencher o vazio existencial dos seus corações e das suas almas com ídolos vários. O dinheiro, o poder, o sexo desenfreado, o sexo fora dos padrões estabelecidos por Deus, a busca pela fama, pelo prestígio, pela aprovação dos homens. Todos esses ídolos que nós vemos no mundo caído são formas, são meios pelos quais as pessoas querem suprir essa fome espiritual, essa fome existencial que esses ídolos não podem suprir, que só o nosso Senhor Jesus Cristo pode saciar. Mas Jesus veio para desfazer esse quadro caótico da criação, esse quadro caótico que foi produzido pela queda. Jesus veio para redimir o cosmos. O descendente da mulher, prometido lá em Gênesis 3,15, veio para trazer a remissão dos pecados, a reconciliação com Deus e a vida eterna. Por meio da sua encarnação, da sua morte e da sua ressurreição, Cristo nos dá uma nova vida
e sacia a fome espiritual e existencial das nossas almas. Essa fome que não pode ser preenchida por nenhum desses ídolos que nós mencionamos, ela é preenchida pelo próprio Senhor Jesus, pelo pão da vida. E na eternidade, com Cristo Jesus, nós encontraremos a plena satisfação das nossas almas. Lá no finalzinho de Apocalipse, no capítulo 22, quando João relata a visão que ele teve da Nova Jerusalém, ele afirma que no meio da praça daquela cidade está a árvore da vida. E ele afirma que essa árvore produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas dessa árvore são para a cura dos povos. Isso está lá em Apocalipse 22, verso 2. É verdade que lá no Éden, o acesso à árvore da vida foi proibido por causa da desobediência de Adão e Eva. Mas agora, pela obediência e pelo sacrifício de Cristo Jesus, temos a vida eterna, temos a restauração da imortalidade e a promessa de que, quando Ele voltar com poder e glória, quando estivermos para sempre com Ele, naquela nova cidade, teremos restaurado o acesso à árvore da vida. Viveremos eternamente em perfeita comunhão com Ele, com as nossas almas plenamente saciadas, sem sofrimento, sem dor, sem fome, sem a morte, sem as mazelas deste mundo caído, e teremos perfeita alegria e perfeita satisfação em estarmos diante do Cordeiro, diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele voltar, veremos então naquela nova cidade essa árvore da vida, e então gozaremos de plena paz, de plena alegria com o nosso Redentor. A sua esperança em Cristo, meu querido, se limita a esta vida? A sua esperança em Cristo se limita às coisas terrenas, a realizações deste mundo? O seu coração está voltado apenas para a conquista de bens materiais, de sucesso profissional, de prestígio e aprovação dos homens? Você só se preocupa com os alimentos terrenos, com as coisas boas desta vida? Ou você pensa na eternidade? Você pensa no que virá depois da sua morte? No que virá depois que você deixar este mundo? A satisfação da sua alma está em Cristo ou nas coisas deste mundo? Onde está o seu coração? Se todos os bens deste mundo, se todas as coisas boas forem retiradas de você, se você passar por privações extremas, talvez até privação de comida e bebida mesmo, você ainda encontrará a sua satisfação em Cristo? Você continuará crendo e confiando que Ele é o pão da vida e que Ele é tudo para você, que Ele deu a sua vida por você e, portanto, você seguirá confiando em Cristo? Que a nossa esperança, queridos, não se limite apenas aos pães materiais, do dinheiro, do sucesso profissional, da estabilidade, de uma vida confortável nesta terra, de coisas que Deus pode nos dar e que são boas, mas que são passageiras, que são transitórias. Que o nosso coração possa se deleitar em ter o pão da vida, em estar em comunhão com Cristo Jesus. O MasterChef da TV pode saciar temporariamente a fome de 3 jurados. Aqueles jurados comem a comida, observam a textura, os sabores, fazem ali as suas críticas, escolhem o candidato que, na avaliação deles, produziu o melhor alimento, e o vencedor do programa, ao final, ele vai levar algum prêmio. Mas o programa não vai além disso. Algumas horas depois
de comerem aqueles alimentos, os jurados voltarão a sentir fome, vão ter que comer novamente. E nenhuma comida, por mais deliciosa que seja, é capaz de garantir a eles a imortalidade. Um dia eles vão passar. O Masterchef celestial, no entanto, veio a este mundo para nos dar vida, vida em abundância e vida eterna. Ele é capaz de, em poucos minutos, multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentar uma multidão de milhares de pessoas. Mas não apenas isso, não somente a comida material. O Filho de Deus, o Verbo encarnado, o pão da vida, veio para alimentar as nossas almas. Ele nos alimenta com o seu próprio corpo e com o seu próprio sangue, que foram entregues em nosso favor. Unidos a Ele, em sua morte e ressurreição, temos a vida eterna. Confiemos em Cristo, descansemos nas suas promessas e nos deleitemos nele. Amém. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Pai amado, Pai querido, te agradecemos pela pessoa e pela obra do teu Filho Jesus, o pão vivo que desceu do céu, aquele que supre todas as nossas necessidades, aquele que nos sustenta, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, adversas. Te agradecemos, ó Pai, porque Ele é o Cordeiro Santo que foi imolado em nosso favor, que foi lembrado no passado, na Páscoa dos judeus, que nós lembramos hoje ao participarmos da ceia do Senhor, cujo corpo e cujo sangue foram doados a nós, foram entregues por nós, para o perdão dos nossos pecados e para a nossa redenção. Te agradecemos, ó Pai, porque em Cristo Jesus, o nosso ser encontra plena satisfação, aquela satisfação que nenhuma comida, que nenhum bem e nenhuma comida deste mundo podem nos dar. Te agradecemos, ó Pai, porque Cristo é o alimento espiritual que nos sustenta. Assim como no passado, o Senhor enviou o maná para sustentar o povo de Israel no deserto, naquela peregrinação. Somos alimentados em todo o tempo, diariamente, por Cristo Jesus, por meio da palavra, por meio dos sacramentos, e sendo assim alimentados por Ele, seguimos nessa nossa peregrinação, rumo à terra prometida, rumo a Canaã celestial, que ao meditarmos nesse milagre, os nossos corações se encham de esperança, que possamos, ó Deus, em todo o tempo descansar em Cristo, saber que Ele é tudo para nós, que Ele é suficiente para nós, e que assim, ó Pai, haja alegria no nosso coração. Oramos dessa maneira, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Redentor. Amém. Convido os queridos